Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Meu nome é Flávio Conceição e trabalho na área comercial da Coel. Hoje a gente vai falar do controlador de temperatura Z31E e a gente vai entender o que ele tem de diferente. A gente vai abrir a caixinha, falar das principais aplicações e falar também dos principais parâmetros. O Z31E é da família Z31, que vocês já conhecem, que a gente chama de resfriados. Ele é bem simples, tem um sensor e uma saída. Já o Z31E, ele possui uma saída a mais. Então, um sensor, duas saídas a relé. Ah, mas para que uma saída a mais só com um sensor? A gente vai ver já o que dá para fazer com isso, que para algumas aplicações é tão importante, tá? Então vamos lá, vamos abrir ele aqui. Z31E, um sensor NTC 1,5 m, padrão, também bem conhecido, e o manual de instruções com exemplo de ligação. No final do manual, pessoal, na última página, é possível ver as opções de montagem do código. No caso aqui, eu estou com o Z31E GRR. Então aqui, como pode-se ver, G é 12 a 24 volts a alimentação, tensão de alimentação. Nós temos também a opção Z31E HRR. O H seria de 100 a 240 volts. O RR significa que tem dois relés, como a gente já disse, e dá para ver um exemplo de ligação, tá? E também o esquema elétrico. Ó, pessoal, como a gente pode ver, a entrada 1 e 2, alimentação, bivolt automático, tá? 4 e 6, saída 1, que já vem programada como controle de temperatura, refrigeração. 7 e 8, saída 2, que é o diferencial do Z31E. Só que existe também o contato 9, normalmente fechado. Então ele é uma saída reversível. Ele já vem programado o 7 e 8 como alarme. Uma vez que ele fechar esse contato, automaticamente ele fecha o 9. 10 e 11, o sensor 1, que já vem com ele. Mas também é possível acrescentar um segundo sensor entre o 10 e o 12 ou colocar um interruptor digital para a porta. Para esse controlador Z31E, existem três principais aplicações. A primeira, claro, é para equipamentos de refrigeração, onde vai o compressor na saída 1 e na saída 2 ali pode ser o degelo. Então no 7 e no 8, a hora que ele fechar o contato e ligar o degelo, a resistência, por exemplo, ele automaticamente, você estaria ligando no 9 um ventilador, ele desligaria o ventilador. Então é como se desse para ligar três saídas em duas ali, tá? A segunda aplicação é para aquário. A gente vai programar ali e vai ver os parâmetros juntos. No primeiro relé, que está para controle de temperatura, é ligado ali um cooler para movimentar a água do aquário. E na segunda saída, a gente programa ela como zona neutra, ou seja, ela vai aquecer. Então vai funcionar a saída 1 e 2, tentando sempre manter uma temperatura. Elas vão funcionar independentemente. Ali, se subir muito a temperatura, liga o cooler para movimentar a água. Se abaixar muito a temperatura, sair do range que você quer, ela aciona uma resistência. Então a gente chama de zona neutra. Tenta sempre manter naquela temperatura que você quer de set point. A terceira aplicação, pessoal, é montada em equipamentos máquina de sorvete. Na primeira saída ali vai um compressor, você coloca um alarme de temperatura, porque você já finalizou ali, já chegou num ponto da massa, provavelmente pela temperatura. E aí no segundo relé você programa um alarme, ele já vem pré-programado como alarme de temperatura. Você coloca um alarme de temperatura mínimo e um máximo de temperatura alta por segurança também. E aí você pode ligar na saída 2 um alarme, uma buzina externa. Ou há quem queira, tem a opção de colocar o B no código e ter uma buzina interna. Então vamos lá fazer a programação juntos. Vamos lá, pessoal. Então, antes de tudo, um toque na tecla P, nós temos um atalho para o set point. Então você consegue alterar o set point para baixo, para cima,
Aqui ele vai de menos 50 até mais 99 como padrão de fábrica, a não ser que a gente limite nos parâmetros que a gente vai ver a seguir. P uma vez para salvar. Esse é o atalho, tá? Para acessar no modo de programação, P por 5 segundos. O primeiro parâmetro é SLS, Set Point Mínimo, menos 50. Quando ele está piscando, alternando entre o valor e o nome, é quando ele está dentro do parâmetro. É aqui que a gente limita aquele atalho do set point visto inicialmente, tá? Então vamos supor que você quer deixar de menos 5 a mais 5 só para o cliente, o usuário final mexer. É aqui que você limita o mínimo. P para salvar. O próximo é o SHS. P para acessar é o máximo, 99,9. A gente alteraria para 5 graus, 5.0 aqui, caso quiséssemos limitar até 5 graus. P para salvar. Próximo parâmetro é o set point, ou seja, a temperatura que você deseja ali no equipamento em questão. A temperatura que vai desligar o controle de temperatura, seja um compressor, seja um cooler, o que estiver ligado na saída 1. Ele vem de fábrica como 0 graus. Próximo parâmetro, IC1, é para calibrar o sensor. Caso ele esteja longe ali do gabinete, onde tem a temperatura, o sensor esteja medindo alguma diferença, é aqui que você corrige. Próximo parâmetro, RD, é o diferencial de temperatura ou esterese. Aqui, com quantos graus acima do set point, ele vai ligar o controle de temperatura. Então, o set point estava com 0, aqui está 2 graus, então ele religaria com 2 graus. Vamos supor que a gente mudasse para 3 graus aqui, ele religaria com 3 graus. Mas caso o set point fosse 1 grau para desligar o compressor ou o controle de temperatura, mais 3, ele religaria com 4 graus. Próximo parâmetro, RHC, é o tipo de controle de temperatura. Ele vem de fábrica como C, de cooling, de refrigeração. A outra opção seria aquecimento, H, de heating, um buffet, uma estufa, alguma coisa assim. E a outra opção é NR, que é a zona neutra, o parâmetro indicado para aquários, que nós vimos, a saída 1 para refrigeração e a saída 2 se transforma ali para aquecimento, tentando manter a temperatura o mais próximo possível do set point. Vamos programar como se fosse para um aquário, NR. P para salvar. Próximo, DDI, é o intervalo entre degelos. Nesse caso, como vai ser para aquário, ele não vai ter degelo, então off. Se fosse um refrigerador, a gente colocaria 4 horas, 5 horas, 6 horas. Seria o 6.0, por exemplo. Não 0.06, hein, pessoal? Atenção. Off, P, salvamos. DSD é o primeiro degelo, é o intervalo de degelo, só que é o primeiro na energização. Off também não teremos degelo para essa aplicação. DDE é a duração do degelo em minutos. Então, off para esse caso também. Caso fosse um equipamento de refrigeração, a gente colocaria aqui esse em minutos, hein, pessoal? Seria, por exemplo, 20 minutos. Aqui, tá? 20.0. Mas nesse caso, nossa aplicação, aquário, não teremos degelo, volto para off. Próximo parâmetro, AAY, alarme de temperatura. Então, como ele vem programado a saída 2, a gente vai ver logo em seguida, para alarme, aqui é o tipo de alarme. O 1 é o alarme absoluto, ou seja, a temperatura que a gente colocar nos próximos parâmetros vai ser serão as temperaturas de alarme. Então, se a gente coloca 15 graus como máxima, 15 graus, 16 graus, ela já ativa o alarme. Coloca menos 5, abaixo de menos 5 já ativa o alarme de mínima. No 2, ele é alarme relativo, ou seja, a gente coloca 10 graus,
Não é necessariamente com 10 graus que ele vai ativar o alarme, mas sim 10 graus com relação ao set point, tá? Então, se o set point é 15, você soma 10 graus no alarme de máxima e você 25 graus o alarme, tá bom? Nesse caso, vamos manter o 1, mas não importa porque a gente vai usar a saída 2 para aquário como zona neutra. Mas continuando o exemplo do alarme, AHA é o alarme de alta temperatura, tá? Então ele está como off e você pode colocar uma temperatura alta. ALA é o alarme de temperatura baixa, o alarme de mínima temperatura, tá? Então esse alarme pode ser, se tiver um B no código, um buzzer, ele aciona o buzzer aqui. E se não, você pode programar a saída 2 como um alarme. O O2 é a saída 2 a relé. Aqui que a gente escolhe a função da saída 2. P para acessar, ele vem programado como alarme. Então você ligaria uma buzina, alguma coisa aqui na saída 2, tá? O que mais a gente tem de opção? A T, que é um alarme só que silenciável, você aperta o P e ele tira o som. A U, que é auxiliar. FN, fan, ventilador, se fosse o ventilador do evaporador. DF, degelo. Off, sem função nenhuma. E HE, aquecimento, ou seja, vai funcionar como zona neutra. Saída 1 está como refrigeração, essa saída 2 a gente vai usar como zona neutra, como aquecimento, para aquário. P para salvar. E o último parâmetro, TPP, teclado proteção parâmetro, é a senha que a gente quer, nesse caso não colocaremos. Então é isso, pessoal, aqui a gente viu as possibilidades e a gente programou como uma aplicação de aquário. Pessoal, todos esses parâmetros que eu li aqui está no manual e o link está na descrição do vídeo. Bom, pessoal, é isso. Obrigado por assistir mais um vídeo. Qualquer sugestão de novos vídeos, novas dúvidas, deixem nos comentários aí. Muito obrigado. Não esqueça de dar like, curtir o vídeo, comenta, interage com a gente e não se esqueça da nossa plataforma lab.coel.com.br. Até a próxima!